Bem-vindos! Hoje o nosso material nos leva para um mundo de rolos de papiro, tábuas de argila e, infelizmente, muito conhecimento perdido. Muitíssimo. O tema são as grandes bibliotecas da antiguidade. E a gente não está falando só de depósitos de livros, né? Eram centros de poder, de cultura e muitas vezes de conflito. Com certeza. E a nossa missão aqui é explorar como esses espaços funcionavam, o que eles guardavam e por que alguns se tornaram lendários, enquanto outros desapareceram. Isso, e quando se fala nisso, um nome surge na hora: a Biblioteca de Alexandria. E aquele número que todo mundo já ouviu: 700 mil volumes. Pois é, e esse número já é o nosso primeiro grande desafio. Essencial a gente, recalibrar o que um volume significava naquela época. Como assim? O historiador Paul Dupont alerta para isso. Os volumes manuscritos dos antigos não são como os nossos livros. Um volume, na verdade, podia ser só uma parte de uma obra. Ah, entendi. O exemplo clássico é a Ilíada de Homero. Ela era dividida em 24 cantos. Cada canto era um rolo, ou seja, um volume. Peraí, então só a Ilíada já ocupava 24 volumes na prateleira. Exatamente. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Não é como ter 700 mil livros grossos como a gente imagina. É mais como ter 700 mil capítulos. Ainda é um número impressionante, mas coloca a escala num lugar mais real, né? Faz todo sentido. Ok, então com essa nova lente vamos para Alexandria, fundada por Ptolomeu Sóter lá pelo século III a.C., e ela era tão massiva que precisou ser dividida, certo? Isso, em duas partes. Uma principal, no bairro nobre de Bruxo, e uma espécie de filial no templo de Serapis, o Serápio. E os números eram... As fontes falam em cerca de 400 mil volumes no Bruxo e outros 300 mil no Serápio. Era, sem dúvida, o centro intelectual do mundo helenístico. Mas a fama de Alexandria vem tanto da glória quanto da destruição trágica, ou melhor, das destruições no plural, né? Exato. É uma história de múltiplas catástrofes. O primeiro grande golpe foi um incêndio acidental durante a Guerra Civil de Júlio César em 47 a.C. Esse teria consumido a parte principal, a de Bruxo. Isso. Mas a história que ficou famosa, a que todo mundo aprende, é a da destruição final, em 642, pelos muçulmanos, liderados pelo califa Omar. Essa é a versão clássica. A da frase terrível, né? Se os livros concordam com o Corão, são desnecessários. Se discordam, são perigosos. Pois é, só que as fontes que a gente tem aqui sugerem que essa história talvez não seja tão simples assim. Como não? Olha, o autor Albert Sim, por exemplo, ele apresenta uma teoria que é explosiva. Ele defende que toda essa narrativa foi uma invenção posterior dos cristãos. Uma invenção? Para quê? Para culpar os muçulmanos por um crime que, segundo ele, eles mesmos cometeram. Uau! E qual seria esse crime? A tese de Sim é que a biblioteca do Serápio foi destruída quase 400 anos antes da chegada dos árabes pelo bispo Teófilo de Alexandria. 400 anos antes? Sim, por volta de 391 depois de Cristo. Isso seria parte de um édito do imperador Teodósio que mandava destruir todos os templos pagãos do império, e o Serápio era um desses templos. Que loucura! Então, se essa teoria estiver correta, a famosa frase de Omar nunca foi dita, e toda a culpa seria uma fake news histórica, uma peça de propaganda. Essencialmente, sim. Significaria que, quando os árabes chegaram em Alexandria, a grande biblioteca já era só uma memória, uma ruína. É uma reviravolta em tanto, mostra como a história é, muitas vezes, uma batalha de narrativas. Exato. E independentemente de quem deu o golpe final, o que se perdeu é incalculável. A obsessão dos Ptolomeus por colecionar era algo fora do comum. E eles não tinham muitos escrúpulos para conseguir isso, né? Tem aquela anedota sobre Ptolomeu Evergeta, que é inacreditável. Ah, essa é ótima. Ele pediu emprestado aos atenienses os manuscritos originais das peças de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Deixando uma fortuna em prata como garantia, certo? Isso. Só que ele mandou seus escribas fazerem cópias luxuosíssimas em papiro da melhor qualidade. Devolveu as cópias para Atenas e ficou com os originais,
perdeu a garantia de propósito. É o equivalente antigo a uma pirataria de Estado. A audácia é impressionante. Mas essa ambição também gerava conhecimento novo. Foi lá em Alexandria que fizeram a versão dos 70, a Septuaginta. A tradução dos livros sagrados hebraicos para o grego. Exato, a primeira grande tradução da história. Isso abriu as portas do pensamento judaico para o mundo não judeu e, de certa forma, preparou o caminho para o cristianismo. E essa ambição toda gerava rivalidade, claro. Alexandria não estava sozinha. Tinha outra superpotência do conhecimento, a Biblioteca de Pérgamo. Sim, sua grande rival na atual Turquia. Um acervo estimado em 200 mil volumes. E a história das duas está super entrelaçada. Tem a lenda do papiro, né? Isso. Dizem que o Egito proibiu a exportação de papiro para Pérgamo para sabotar a rival. E isso forçou Pérgamo a aperfeiçoar o uso de peles de animais para a escrita, o que teria dado origem ao pergaminho. Incrível. E o destino final de Pérgamo também se liga a Alexandria. Totalmente. Depois da morte de César, Marco Antônio teria saqueado a biblioteca e dado todo o acervo de presente para Cleópatra. Para compensar as perdas do incêndio anterior. Exatamente. Um gesto grandioso, mas que no fim só concentrou ainda mais conhecimento em um único lugar, tornando a perda final ainda mais devastadora. Essa questão do material, papiro e pergaminho, me faz pensar. Enquanto isso acontecia no Mediterrâneo, com rolos delicados, outras civilizações registravam seu conhecimento de forma muito mais robusta. Você está pensando na Mesopotâmia. Exato. Isso nos leva para longe do Egito, para as planícies da Mesopotâmia, para a Biblioteca de Nínive. Uma descoberta de 1854, que foi um evento. No Palácio do Rei Assurbanipal, arqueólogos encontraram não rolos, mas milhares de tábuas de argila. Uma biblioteca inteira preservada. E o que tinha nessas tábuas? Um retrato da civilização. Textos religiosos, rituais de magia, crônicas históricas, tratados de astrologia, até catálogos de plantas e animais. É uma janela direta para a mente de um povo. E as fontes mencionam um detalhe curioso. O enviado armênio, séculos depois, teria encontrado lá manuscritos do próprio país. Sim, e eles não estavam lá por intercâmbio cultural. Tinham sido pilhados por Alexandre o Grande. O que reforça essa ideia da biblioteca como troféu de guerra. Sem dúvida. O conhecimento do inimigo virava propriedade do vencedor. E essa ideia de cultura e poder nos leva ao maior paradoxo da antiguidade, a Grécia. Ah, a Grécia. O berço da filosofia, do teatro, da democracia e, surpreendentemente, um lugar com pouquíssimas bibliotecas notáveis. Como pode? É uma pergunta excelente. A primeira considerada pública em Atenas foi a de Pisístrato, com um objetivo bem específico: juntar e padronizar as obras de Homero. Mas fora isso, as grandes coleções eram particulares, como a de Aristóteles. Mas por quê? Porque o povo que, em tese, mais valorizava o intelecto não se dedicou a construir esses grandes repositórios. Parece não fazer sentido. Mas faz, se a gente olha para o quadro maior da cultura grega. A literatura deles era, em sua essência, oral. Oral. Sim, uma cultura peripatética. O conhecimento era construído e debatido enquanto se caminhava. Era uma cultura de teatro, de obras feitas para serem ouvidas e vistas, não lidas em silêncio. Então o conhecimento era um evento social, uma performance na praça. Precisamente. A leitura solitária, num gabinete, era quase uma excentricidade. O historiador H.A. Inas fala de um certo desinteresse de figuras como Platão e Aristóteles por bibliotecas. E o maior símbolo disso é Sócrates, que mudou o pensamento ocidental e não deixou uma única linha escrita. Exato. Some a isso um certo etnocentrismo. O desprezo pelos bárbaros, os não gregos, eliminava o interesse em colecionar obras estrangeiras. O universo intelectual deles era muito autorreferente. O que torna o próximo capítulo dessa história ainda mais irônico. Se os gregos, os grandes pensadores, não construíram bibliotecas, quem construiu as melhores do mundo antigo? Os romanos. Exatamente. Um povo de engenheiros, soldados e políticos. O completo oposto.
Mas é um paradoxo que se explica pelo pragmatismo romano. Para eles, o livro sofreu uma transformação. Deixou de ser um objeto quase sagrado, de reflexão, para virar um instrumento profano. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Servia para registrar leis, para espalhar propaganda, para ensinar a construir um aqueduto. Era um veículo para a ação. E, claro, tinha a rivalidade com a Alexandria. Construir bibliotecas em Roma era uma declaração de poder. Com certeza. Era dizer que o império não era só força militar, mas também o centro cultural do mundo. E eles levaram isso muito a sério. Augusto construiu 2, Tibério, Vespasiano, Trajano. No século IV, dizem que Roma tinha pelo menos 28 bibliotecas públicas. É um número impressionante. E o mais fascinante é de quem partiu a ideia original. Não foi de um poeta, mas de Júlio César, o homem da ação. Ele percebeu que uma biblioteca pública era uma arma política. Ele foi assassinado antes de conseguir executar o plano, né? Foi. Mas a ideia foi posta em prática por Assínio Pólio, que usou espólios de guerra para fundar a primeira biblioteca pública de Roma. Mas isso levanta uma questão. O que significava pública naquela época? Boa pergunta. O acesso era para todo mundo mesmo? Provavelmente não. A gente tem alguma pista sobre isso. Temos um testemunho fascinante e um pouco amargo do poeta Ovídio. No exílio, ele escreve que seus livros foram banidos e que ele mesmo foi expulso de 3 bibliotecas em Roma. Expulso por quê? Isso sugere que o acesso podia ser restrito por status, afiliação política ou simplesmente por desaprovação moral do regime. O debate sobre o que é uma biblioteca verdadeiramente pública atravessa os séculos, sabe? Essa história do Ovídio sendo barrado me faz pensar. Se a gente conseguisse entrar numa dessas bibliotecas romanas, como a Ulpiana, o que a gente veria? Como era o espaço? A organização era surpreendentemente metódica. O escritor Vópsico menciona ter encontrado um livro no 6º armário da Biblioteca Ulpiana, o que mostra que existia um sistema de localização. E esses armários como eram? Eram móveis imponentes, os armaria, muitas vezes com incrustações de marfim. Com o tempo, já na época de Boécio, passaram a ter portas de vidro ou treliças finas para proteger os rolos da poeira, e no topo, bustos de escritores ou de divindades como Minerva. Então era um ambiente bem solene, quase um templo do saber. E como os rolos eram guardados? Não era como hoje, em pé, né? De jeito nenhum. O formato do rolo ditava tudo. Eles não podiam ser empilhados porque o peso esmagaria os de baixo, então eram guardados deitados, lado a lado, em nichos. Como rolos de papel de parede numa loja. Exatamente. E de cada rolo pendia uma pequena etiqueta ou umbilicus com o título da obra. Era por ali que o bibliotecário se guiava. E quando isso mudou? Quando o livro como a gente conhece, o Códex, apareceu? O Códex, com páginas costuradas que podiam ser folheadas, começou a ganhar popularidade a partir do século IV, muito impulsionado pelos cristãos. Foi uma mudança tecnológica tão grande quanto a do impresso para o digital. De repente você podia pular para uma passagem específica. Exato, sem ter que desenrolar metros de papiro. Mas os formatos menores de bolso só se popularizaram muito mais tarde, já com a prensa de Gutenberg. Que jornada! Recapitulando. A escala mítica de Alexandria e a polêmica sobre sua destruição. O paradoxo de uma Grécia genial, mas oral. A ascensão de Roma, que transformou o livro em ferramenta. E a evolução física do livro. Um resumo perfeito. Mas para encerrar, as fontes trazem um último ponto. Algo que sobreviveu não por causa de uma grande instituição, mas apesar da falta dela. Algo descoberto por acaso, em cavernas. Os manuscritos do Mar Morto. E esse achado nos oferece uma reflexão final, quase um contraponto a tudo que a gente discutiu. Como assim? Nossa conversa foi sobre grandes projetos, sobre o esforço de impérios para coletar, organizar e preservar a memória da humanidade. Alexandria, Pérgamo, Roma. Construções feitas para durar. E, no entanto, a maioria foi destruída. Grande parte do que tinham se perdeu para sempre. Exatamente.
Em contraste, os manuscritos do Mar Morto, um dos tesouros textuais mais importantes do século XX, sobreviveram não porque estavam numa biblioteca de mármore, mas porque uma comunidade os escondeu em vasos de barro em cavernas e os esqueceu por 2000 anos. Eles sobreviveram pelo abandono. Pelo acaso. Isso. E a questão que fica é, o que essa sobrevivência acidental, em contraste com a destruição de bibliotecas monumentais, nos diz sobre a fragilidade do conhecimento e sobre o papel imprevisível da sorte naquilo que a história decide guardar ou apagar para sempre?